essa edição especial do Mercado Consultoria, a edição que nós vamos dedicar a discutir a necessidade de fixação de preços, de seguros de preços. Nós vamos falar de mercado de futuros aqui no Brasil. Um mercado que ainda é muito setores, no entanto, nós estamos vendo a modificação no comportamento dos agricultores que, de uma forma indireta, fazem a fixação de preços através dos seus compradores, através das vendas, através dos seus parceiros. Só que, na comparação, os senhores sabem disso, enquanto que aqui no Brasil, o preço do caso da soja, no seu melhor momento, nós conseguimos movimentar, pelo menos assegurar antecipadamente meia safra, nos Estados Unidos, o produtor norte-americano movimenta 12 safras. A seguro negocia 12 safras da futuro, dando, portanto, uma condição de liquidez e segurança para os produtores lá nos Estados Unidos trabalharem em unidade. Bem diferente do Brasil, que muita gente continua trabalhando no risco. Esse é o nosso tema dessa nossa edição especial. Vamos falar de soja, vamos falar de milho, vamos falar de café, vamos falar de boi. Para isso, nós contamos com a presença do professor Félix Xoxano, que está aqui conosco. Professor Félix, muito obrigado. O professor Félix ele é professor na Fundação Getúlio Vargas, na especialidade da MBA de agronegócio. Também na BNF, ele é professor de derivativo do agronegócio. E o Félix é autor do livro Introdução aos Derivativos Agropecuários. Portanto, uma pessoa de muita experiência, meu professor de mercado de futuros. Félix, é importante que a gente estabeleça para os nossos produtores dois níveis: aqueles que conhecem, que já praticam, aqueles que desconhecem, e esses que desconhecem têm uma profunda desconfiança do mercado de futuros, achando que ali na bolsa tudo é manipulado. Vamos primeiramente responder a quem tem essa desconfiança. Existe manipulação? Existe alguma possibilidade desse mercado de futuros ser manuseado contra o produtor? Olha, em primeiro lugar, acho que é muito difícil manipular um mercado onde você tem um grande número de compradores e vendedores. No mercado de milho, no mercado de soja, café e boi, você tem muitos vendedores o tempo todo, tanto que até que o preço que é publicado pela Exalc é preço diário e que vende várias compras que são feitas no mercado à vista. No mercado futuro, a Bolsa tem até a obrigação de combater qualquer tentativa de manipulação. Agora, esse receio, ele tem um certo fundamento. O produtor, ele é muito esperto, ele não tira isso do nada. Ele, às vezes, ele pode confundir manipulação com especulação. A especulação faz, de fato, com que o preço oscile muito. Então, às vezes, o preço sobe, cai, e o produtor fala assim, bom, mas isso não tem nada a ver com o fundamento. Com a minha vida prática. Não tem a ver com a minha vida prática. Ele, em parte, ele tem razão, mas a especulação acontece porque você tem muitas expectativas, você tem notícias de que houve plano de produção no país, que houve aumento de consumo na China, ou que houve plano tributário. Então, isso faz com que, evidentemente, o preço movimento. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque esse movimento de mercado, ele atrai o outro lado do produtor, que é o quê? Que é o especulador. Aqui a palavra especulador, ela é pejorativa ainda hoje. Uma conotação ruim. Ela tem uma conotação ruim. Mas o especulador é um tomador do risco. De quem que ele está tomando esse risco? Do produtor. Então, ele dá liquidez ao mercado, não é um sujeito que é desinformado, pelo contrário. Vamos traduzir, ele põe o preço na mercadoria que o produtor está querendo vender, ele fixa. Então, já tem alguém querendo. Mesmo que o comprador não queira realizar aquele negócio, tem alguém querendo pegar aquele preço. Portanto, dá movimentação no mercado e garante o preço. E a outra coisa, que como ele aposta no risco, ele não tem na mercadoria, ele vê uma notícia, ele acha que o preço vai subir, ele compra. Porque ele acha que vai subir, e se o mercado subir de fato, ele vai ganhar essa diferença. Mas o mercado pode cair, ele vai perder. O especulador não é um sujeito que ganha toda hora. Ele ganha, perde, ele vai tentar fazer uma média onde no líquido ele ganha mais. Mas eu acho que essa coisa da especulação, embora ela tenha um fundamento, ela pode ser misturada com o conceito de manipulação, que isso é dentro do mercado, porque a manipulação, ela tenta fazer com que o preço vá numa direção que interessa particularmente a um cliente. Ou seja, aquele sujeito que senta em cima da safra, ninguém fica sabendo do preço dele, nem sabe quanto que ele tem, ele se manipula. Hoje, com a quantidade de informação que você tem, fica muito difícil de manipular o mercado. É dificílimo. Você tem a transparência imediata. Você tem transparência, você tem um volume grande, você tem noticiário o tempo todo, em tempo real, onde tem problema, as pessoas checam, hoje os jornalistas também são super preparados. Mas se tem informação que não tem fundamento, o jornalista vai checar, ele vai ver se tem consistência. Uma
poder ver porque o outro lado. E você vê aqui, a todo instante nós estamos aqui no mercado de companhia mostrando os preços de Chicago, de Nova York, da BMF. Ele pega o telefone para fazer isso mesmo, Total transparência. Agora, o que nós estamos sempre mostrando aqui é um preço sempre mais à frente. Então, é um jeito dele fugir do risco, ou pelo menos ele planejar a vida dele. O que a Bolsa faz, o mercado futuro faz, que eu acho que esse é o ponto importante, ela sinaliza as expectativas. Então, o que é preço futuro? Preço futuro é preço hoje, mais as expectativas de custo de armazenagem, de safra entre safra, de falta do produto, escassez do produto, ou uma abundância do produto. Então, isso daí está refletido nos preços. Então, assim, traduzindo para aquelas pessoas que nos veem com desconfiança, dizem que não entendem por que eu fico falando puxa, por que eu fico falando de Chicago. Olha, vamos pegar o caso específico do milho. Sai o preço de Chicago, que mexe com a importação ou exportação aqui no porto brasileiro, de modo que os preços do milho, que hoje estão sendo fixados a R$ 31 para a virada do ano, já dá uma posição para o produtor de saber, opa, o preço está subindo. E já para o granjeiro, ai meu Deus, o preço também está subindo, está ficando difícil. Pelo menos esses dois lados do negócio já tem como se preparar dessa eventual subida do preço. E mais do que isso, o produtor já sabe fazer essa conta. Ele pega o preço de Chicago, ele adiciona ou subtrai o prêmio, que às vezes você tem um prêmio. O que é prêmio? É quanto que o importador está disposto a pagar pela soja, pelo milho brasileiro, em relação ao que ele quer ofertar. E aí ele faz a conta do design do frete, dos impostos, da armazenagem. E aí ele propõe, olha, eu posso te pagar tanto. Se ele não quiser vender para exportação, ele pode vender no mercado interno. Se ele não quiser vender naquele dia, ele vende no dia seguinte. De modo que ele tem uma planificação da atividade dele, é isso que a economia do país precisa, que a gente tenha uma tranquilidade, uma estabilidade nos planos de plantio e colheita de safra. Em termos de planejamento, ele consegue fazer isso. Em termos de expectativa, é óbvio que a expectativa é a expectativa sinalizada hoje. Que vai mudando conforme as notícias, os fatos. Caiu o petróleo, tem algum problema aqui, o consumo diminuiu, o consumo aumentou, vai mudando. Por isso ele tem que ser um homem do seu tempo, um homem ligado ao mundo. Tem um detalhe importante nessa história, que é o seguinte. Existe um momento que é vital que ele faça a maior parte do hedge dele, da proteção de preço. Hedge significa proteção de preço. Normalmente na época do plantio, porque é o momento que ele vai assumir maiores compromissos, a maior parte do seu endividamento vem na época do plantio. Ele vai comprar insumos, ele vai contratar uma espécie de uma soja verde, um contrato a termo, que ele vai fornecer depois que ele colher. Nesse momento, por exemplo, se você pegar milho, soja, entre outubro, novembro e dezembro, esse é o momento de decidir. Então, por exemplo, a safra que está sendo negociada agora, que já foi decidida, a maior parte do seu hedge, da sua proteção, foi feita naquela época. Quer dizer, ele olhou a tela que a gente apresentou, ele viu os preços a futuro que estão sendo negociados, ele começou a planejar as suas trocas. E, paulatinamente, ele vai fixando, e uma parte é com o preço a fixar. Ou seja, ele olha na tela, se ele acha que é um preço remunerador, ele liga para o seu corretor, para o seu trader, para quem comprou, e fala, quero fixar a esse preço. Essa é a grande novidade que o professor Félix Xoxano está nos trazendo hoje, porque nós estamos acompanhando o mercado, eu pessoalmente estou acompanhando esse mercado, graças ao apoio do Félix, há mais de 10 anos, e a gente tem aquela impressão de que a grande maioria dos nossos 4 milhões de produtores rurais não entende o que é o mercado futuro. Não é bem assim. O Félix está nos trazendo uma informação de que há uma mudança qualitativa dos produtores. Quer dizer, não que eles tenham ido diretamente à bolsa a negociar. O que eles estão fazendo, Félix? Eles estão, olha, as operações que são feitas a termo, elas têm 2 contratos, basicamente. Um contrato que é de suprimento da mercadoria, e às vezes ele recebe antecipadamente uma parte dos insumos, porque ele precisa fazer isso. Então ele faz uma troca. Faz uma troca, ou ele recebe o dinheiro para comprar os insumos que ele precisa. Ele chamava antigamente de soja verde. Existe a soja verde ainda. E um outro contrato, onde ele vai precificar aquelas quantidades que ele vai entregando. Então ele tem um contrato com vários vencimentos. À medida que ele vai fixando o preço, ele vai entregando a mercadoria. Ele olha e está com a mercadoria. A mercadoria está lá na frente. Só que pertence a ele. A mercadoria está, não, ela pode estar no armazém do produtor ou ela está lá na frente. Tá bom. Mas ele olha. Hoje subiu
começar a somar parte da... Olha na bolsa, é aquele prêmio, ele pode levar chance. Ele já sabe fazer a conta de quanto fica no armazém dele, inclusive. Então, com isso, ele já está planejando melhor toda a comercialização dele. Como ele não vai fazer tudo de uma vez, por quê? Porque, às vezes, na safra, o preço ainda não está tão atraente, ele vai deixar uma parte, se ele conseguir armazenar por mais tempo, ele vai deixar uma parte para entre safra. Você está fazendo um levantamento, está nos mostrando que é um grande número de pessoas que fazem indiretamente uma operação a futuro? A grande parte, porque hoje, como você Grande parte quanto? 4 milhões de produtores? eu acho que na soja, talvez mais de 80% é uma combinação de contrato a tempo e mercado futuro. Então a operação direta, ele está indiretamente na bolsa, o grande da bolsa você está na bolsa. Normalmente, na soja é um nível muito alto. É um número tranquilizador. Por quê? Porque é um pessoal, primeiro, já altamente profissionalizado, eles levaram, eles trouxeram para dentro das cooperativas, para dentro das suas empresas, profissionais de bom nível. E em segundo lugar, essa fixação de preço hoje ela é feita com várias alternativas de fixação. Ok. Olha aqui, nosso tempo do primeiro bloco está se encerrando, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos falar com vocês sobre como se opera na bolsa a futuro de soja, milho, boi gordo e café. É um instante só, a gente volta já. Vamos em frente.